Graças e paz. Querida igreja, mais uma vez, retomando o nosso estudo de perguntas de criança, baseado em Josué 4. Nós vamos continuar, com mais uma pedra sendo tirada do Rio Jordão. Então os irmãos lembram, Deus falando a Josué, sucessor de Moisés, instruindo quanto ao que deveria ser feito em rumo à conquista da terra prometida. Josué 3, nós tiramos alguns princípios, 3:5 primeiramente, sobre santificação. Então a primeira pedra tirada, os irmãos vão lembrar, vão ser 12 tribos, cada líder da tribo teria que tirar uma pedra e cada pedra dessa simbolizava um princípio. Então a primeira pedra que nós tiramos foi a pedra da santificação, santificai-vos hoje. Josué 3:5 vai falar que amanhã o Senhor fará uma grande obra no meio de vós. Então a primeira pedra foi a pedra da santificação. Nós vimos alguns aspectos importantes sobre a santificação. Dentro da santificação, que ela é progressiva, nós falamos alguma coisa sobre isso, que devemos crescer em graça, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então nós vimos algumas coisas sobre crescer na fé, crescer em graça, em conhecimento de Deus, em oração, em perdão, em humildade. Então todas essas coisas fazem parte da primeira pedra, pedra da santificação. O agir de Deus em nós. A segunda pedra, sobre a palavra de Deus, Josué chamando, conclamando o povo: chegai-vos e ouvi a palavra do Senhor, Josué 3:9. Então a importância de se ouvir a palavra de Deus. Até eu contei essa história, que John Milton foi expulso de casa ainda jovem, quando seu pai católico o flagrou lendo a sua Bíblia em seu quarto, escondido. Então a importância da palavra de Deus, como ela é sempre atual, sempre verdadeira. A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Então a importância de se ouvir a palavra de Deus, que é o caminho que Deus escolheu para lidar com o povo, salvar, através da pregação da palavra de Deus, santificar, exortar o seu povo através da palavra de Deus. Então nós vimos alguma coisa sobre bibliologia, escrituras, termos usados no Novo Testamento, palavra de Deus usada em relação a ambos testamentos. Então nós vimos algumas coisas sobre a Bíblia, algumas curiosidades, 40 escritores, a sua preservação. O assunto principal sempre é Cristo, a fé em Cristo, a influência no sentido de ser o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, a sanção da Bíblia, como fazer uso dela, o que Cristo falou sobre a palavra de Deus, nomes da Bíblia, o propósito da Bíblia. Então vimos várias coisas sobre a palavra de Deus, sobre ouvir a palavra de Deus. Outra pedra que nós vimos foi tirada, a questão do cuidado com as más influências, quando Deus vai falar ali que ele expulsa todos aqueles povos, porque eles não queriam que aqueles povos fossem uma má influência para o povo de Deus. Então aqui nós vamos ver em 3:10. E nós sabemos que isso é fato, companheiro, aqui, por exemplo, vai falar que companheiro sou de todos que temem, dos que guardam os teus preceitos. Então a importância, você sabe, anda com sábio, mas o companheiro dos loucos perecerá. Então a questão da companhia foi outra pedra que Deus tirou. Falou: olha, vocês cuidado com que vocês vão conviver, se associar. Então foi outra pedra. Falamos sobre liderança, quinto mandamento, sobre honrar pai e mãe, mas que essa liderança não é apenas os pais, mas também superiores, idades, dons, todos aqueles por ordenação divina estão colocados sobre nós em autoridades, quer na família, na igreja, então os diáconos, pastores, quer no Estado. Então, governadores, prefeitos. Então, deve haver harmonia entre as autoridades. Uma autoridade não pode entrar em choque com a outra. Por exemplo, os pais não podem dizer para os filhos que devem roubar, porque isso entraria em conflito com a outra autoridade. Então, vimos a importância em ser submisso. Acho que quem não
consegue obedecer, não vai conseguir comandar também. Mas como Deus usa, não existe, Romanos vai falar com muita clareza, não existe autoridade, não existe potestade que não seja colocada de Deus. Deus tem propósito em todas as autoridades. Aí Pedro vai falar assim, não apenas as boas, né? Mas até as ruins. Então Deus move o mundo através das autoridades por ele estabelecidas, para alcançar os seus divinos propósitos. Nós vimos também a questão de processos, né? A quinta pedra, questão do processo, no Josué 3,13, nós lemos, mas é muito importante lembrar, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Senhor de toda a terra, pousar sobre as águas do Jordão. Está vendo? Assim que, no momento em que a planta do pé do sacerdote pisasse ali, Deus ia fazer o milagre. Então, a vida com Deus é uma vida de processo. A própria salvação, né, é um processo que começou, foi arquitetado pela Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, antes da fundação do mundo. Então, quando Adão e Eva pecaram ali, Deus, a Trindade já havia estabelecido, né, um processo de salvação, de regeneração do homem, né, da raça humana. Então, nós vimos alguma coisa sobre isso, né, processo que Paulo vai falar quando eu era criança, eu agia como criança, falava como criança. Então, processo. Agora, a sexta pedra que nós vamos ver hoje, sobre esforço. Josué 4,5 vai falar o seguinte, olha, cada representante de cada tribo, pegue uma pedra. No rio que vai estar seco, pega uma pedra, coloque no ombro. Se é para colocar no ombro, irmãos, é sinal que é pesado. Fosse uma pedra pequena, fácil de carregar, não precisava ser colocada no ombro. E aquilo seria um memorial, quer dizer, não seria uma coisa tão pequena, algo que tinha um tamanho suficientemente grande para ser visto, ao ponto de chamar a atenção, a curiosidade de uma criança para ela fazer aquela pergunta que é a base do nosso estudo. Então, essa questão de esforço, assim, nós devemos nos esforçar. Só que ainda assim o nosso esforço algumas vezes é recompensado, algumas vezes não. Então, por exemplo, Eclesiastes vai se falar de uma situação em que um esforço de uma primeira geração, né, de uma pessoa, vai ser perdido por uma segunda geração, porque é um homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência, destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Então ele vai falar, olha, vem uma geração, planta, ganha, fica rica, mas aquilo lá pode ser perdido por aquela outra geração, por aquele outro indivíduo que não trabalhou, que não se esforçou para que aquilo lá fosse alcançado. Então é uma situação que um planta, se esforça, se dedica, acredita, passa apertado, mas vem o outro e perde tudo. Outra situação, uma questão já bem espiritualmente, essencialmente espiritual, é quando Jonas, comissionado por Jeová para falar a Nínive, proclamar arrependimento a Nínive, se recusa. Então ele tenta escapar, ele se esforça para fugir da vontade de Deus, mas não deu certo, porque Deus é soberano e o levou soberanamente para Nínive. Mas particularmente a questão ali do barco, né? Deus levantou o mar, né? uma tempestade, e aqueles marinheiros, aqueles tripulantes tentavam chegar à terra, mas não conseguiam, não podiam e jamais iam poder, porque aquilo lá era algo sobrenatural. Havia entre eles um azarão, né? Jonas, rebelde contra a vontade de Jeová, e ele jamais, todos os esforços, jamais haveria êxito ali naquela missão, porque Jonas estava entre eles. Então é uma situação, né, de espiritual que jamais poderia progredir por causa daquele Jonas que estava ali. Uma situação semelhante, os irmãos vão lembrar de Acã, Josué 7, quando ele vai, né, e toma para si uma capa babilônica,
e Deus não queria nada, que fosse tomado nada. Então, por causa do seu roubo, o povo venha a perder, a fracassar naquela batalha por causa do pecado de Acã. Então não haveria esforço da batalha que fosse recompensado por causa por causa de Acã, pelo que Acã fez. Então a questão de esforço, ela deve existir, mas não quer dizer, não existe garantia que vai ser bem sucedido o nosso esforço. Mas aqui Josué está falando de uma situação que se requeria esforço, né? Força para poder aguentar, carregar a pedra. Então Paulo ele vai falar dentro como missionário aos gentios, como homem de Deus, ele vai falar de situações que ele contou com a graça, mas que ele se esforçou. Quer dizer, pela graça de Deus sou o que sou, sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Ou seja, ele alcançou fruto. Ele se esforçou e alcançou fruto. Trabalhei muito mais do que todos eles, outros, né, apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então Paulo vai falar que pela graça de Deus, o impulsionando, o energizando, né, o Espírito Santo, ele foi bem sucedido. Mas tudo isso por causa de Deus. Mas ele se esforçou. Ele não ficou com os braços cruzados, né, como nós diremos hoje. Aí ele vai falar de novo em 2 Coríntios 11, 23, são ministros de Cristo, fala como fora de mim, eu ainda muito mais. Aí ele vai falar em muito mais trabalho, muito mais prisões, muito mais açoites, muito mais perigos de morte. Então, Paulo se esforçou. E assim como Paulo se esforçou para levar o Evangelho, né, para que pessoas fossem alcançadas pela graça de Deus, a salvação que só pode existir em Cristo Jesus, como ele se esforçou para alimentar aquele povo, né, como um pastor, né, como um pai, né, espiritual. As coisas de Deus, elas requerem esforço, elas requerem perseverança, irmãos. Então, nós precisamos nos esforçar para estar dentro da vontade de Deus. Algo que é muito fácil, né, parece que não tem Deus ali, né? Até o Davi, estou lembrando agora, Davi falou, certa vez querendo comprar um campo, como ele era rei, tentaram, não, pode ficar para você, aí Davi falou, não, finalzinho de segundo livro de Crônicas, e aí vai falar, não, como é que eu darei algo para Deus que não tenha me custado nada? Então, fazer a vontade de Deus é se esforçar, sabe? É duro. Lá no texto, um dos textos que fala sobre se esforçar, ali a palavra até lembra agonia. Então, fazer a vontade de Deus muitas vezes é angustiante, mas tem que ser feito. E, semelhantemente, sabe, um casamento abençoado, uma família abençoada, é esforço, irmãos. Porque quantas vezes, né, o casamento a gente deseja separar, existem aqueles momentos de conflito e você, não, eu até vou separar. Não, precisa se esforçar. O que Deus uniu, o casal, né, o João e a Maria, não podem separar, né, o que foi unido por Deus. Então, vamos nos esforçar para manter a nossa família, vamos nos esforçar para cuidar dos nossos filhos, para criá-los, né, dentro dos preceitos de Deus. Vamos nos esforçar para orar, vamos nos esforçar para ler a palavra, para entender a palavra, para crescer, né, em graça. Então tudo isso precisa de esforço, né? A nossa carne não quer, a carne e o espírito sempre estão brigando, né, entre si, são inimigos. Então nós precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus, né? Nos esforçar para a santificação. Santificação requer trabalho duro, não é algo fácil de se fazer, porque a nossa carne não deseja isso. Então, quais são as pedras de hoje? Primeiro, esforço. Agora, a segunda pedra que eu gostaria de comentar com os irmãos, da lição de hoje, mas vai ser a 7ª do nosso estudo, é exatamente a essência do nosso estudo, né? Marcos para a posteridade. Então é o nosso versículo inicial. Vale a pena ler de novo. 4, 6.
para que isto, né, esse memorial, essas pedras tiradas do Jordão, seja sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras? Tá vendo? Então, o marco é ali, aquele memorial com 12 pedras seria algo para ser lembrado. Passaria o tempo, outras gerações se levantariam, e sempre que alguém perguntasse, né, aquele povo, aquele pai, que ele deveria dizer, olha, isso aí foi uma vez que quando Deus nos mandou conquistar a terra prometida, nós passamos pelo Jordão, nossos ancestrais passaram pelo Jordão, aí Deus abriu o Jordão, formou uma parede, o Jordão ficou sequinho para o povo passar, mas Deus falou para retirar 12 pedras e colocar ali, para que isso fosse lembrado. Quer dizer, as próprias pedras não deveriam ser adoradas, as pedras apontavam para Jeová, para algo que Jeová havia feito, né? Então, infelizmente, o homem tem essa tendência de adorar as coisas, não, né? Não o Deus, Criador de todas as coisas, mas era um lembrete. Então, pegando qual que era a essência disso? Começou lá em Gênesis 18, 19, quando Jeová escolhe Abraão, né, porque diz o texto aí, os irmãos estão vendo aí, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, tá vendo? Processo de passar de geração em geração, né, a fé, a fim de que guardem o caminho do Senhor, né, a outra geração guarde o caminho do Senhor, pratiquem a justiça, o juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, nós como pais, nós como liderança devemos deixar um marco para a posteridade, para outras gerações. E é exatamente isso que Paulo vai falar em Efésios: de vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Quer dizer, cuidado com o que você faz em casa. Quantos filhos, né, de crentes desanimam da fé porque tiveram pais muito duros, né? Não, criai-os na disciplina e demonstração do Senhor. Então, nosso papel como pais é apontar para Cristo, para o nosso Deus, para Jeová, e viver isso, né, nas nossas relações, dentro de casa, no trabalho, em todos os lugares, para que isso seja imitado pelos nossos filhos. Então, criar, né, em disciplina, demonstração, é viver a palavra que nós pregamos ou que nós ouvimos, né, nas pregações. Quando nossos filhos veem isso em nós, com certeza eles vão querer isso. Um dia Deus vai falar e eles vão querer isso para si, né? Esse temor, essa vida dedicada às coisas de Deus. Um exemplo clássico que eu poderia citar é exatamente o exemplo do filho pródigo. Os irmãos conhecem a história, bem conhecida, né? Jovem, mais jovem, pediu sua herança, foi para gastar em deleites. Mas um dia, sabe, sempre acaba. Às vezes a gente fica tão preocupado em dar uma vida boa para os nossos filhos, mas sem temor de Deus. E as coisas acabam, né? O carro acaba, a casa acaba, tudo acaba. Mas o que nós plantarmos, investirmos espiritualmente neles, um dia pode dar fruto, exatamente o que nós vemos no texto, né, de Lucas 15, se os irmãos puderem ler nas suas casas. Mas o que está dizendo aí? Então, né, caindo em si, ali o filho pródigo caindo em si, querendo comer ali da comida de porco, né? E ninguém dava nada para ele. Ele tinha amigo quando ele tinha os recursos, quando acabou o dinheiro, acabaram os amigos. Aí ele vai lembrar, né? O Espírito Santo vai falar assim: olha, então, caindo em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Olha que bênção, irmãos. Quer dizer, o que o fez lembrar, ele não lembrou de algo que ele tinha, um presente, um anel, nada. Ele lembrou do quê? Do pai, da conduta do pai, da justiça do pai, daquele pai tão amoroso, deve ter chorado quando ele saiu. Então ele caiu em si.
Então, esse é o nosso papel. Apontar, viver para a glória de Deus, apontar para as coisas de Deus, com a certeza de que se nós temos plantado temor em nossos filhos, temos plantado valores espirituais, um dia nós haveremos de colher valores espirituais. E é exatamente isso que vai falar esse texto, esse personagem, essa história tão conhecida, caindo em si. Ele só caiu em si porque ele recebeu isso do pai dele. E para completar, né, para confirmar exatamente isso, quando ele volta, quer dizer, atitudes do pai, olha, já perdoou, já mandou matar o melhor novilho lá, né, e já, né, trocar suas roupas, colocar um anel, né, quer dizer, olha, e esse é o nosso dever, né? Conceder misericórdia porque nós recebemos misericórdia, com certeza esse filho pródigo se tornaria, né, um pai tão amoroso e tão justo quanto o seu pai. Agora, sabe, nós nos preocupamos em dar tanto para os nossos filhos, menos as coisas que realmente importam, né? Disciplina e a demonstração do Senhor. Então, irmãos, para finalizar, exatamente isso, que essas duas pedras que nós tínhamos para hoje. Então, deixar marcos, coisas para serem lembradas pelos nossos filhos, porque afinal de contas um dia eles serão também, e esforço. Claro, tudo isso em Deus, né? Na dependência de Deus, em oração, mas esforço. Né? Você vai ler em Provérbios, em Eclesiastes, muitas referências sobre o preguiçoso. Muitas vezes nós achamos assim, nós queremos que Deus estale os dedos, né? Nós podemos nos esforçar, nós podemos ir à guerra, contando que o Senhor nosso Deus há de nos abençoar nós indo à guerra, não ficando assim em casa de braços cruzados. Então Deus abençoe cada um dos irmãos.